A gente fica na ilusão que a gente controla a nossa vida e fala: a minha vida vai ser assim, a minha vida vai ter que ser assim. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando aonde ele chega, tudo se transforma. Será que a gente não consegue ver que não é essa vida que a gente corre atrás o dia inteiro, numa loucura para construir tanta coisa, para montar tanta coisa, para se apegar a tanta coisa, que não vamos levar nada, né? Que a gente chama de vida, que depois que está abastecido a gente fala: agora eu posso descansar. Em quê? Capítulo 10 de João é o que a gente está vindo escutando do quarto domingo, né? Do quarto domingo da Páscoa, quando Jesus se coloca como o bom pastor, né? Ele fala: eu sou o bom pastor. Quando eu pensei sobre isso, eu quero colocar 3 pontos aqui que ele falou, porque a gente precisa, quando escuta a palavra de Deus, é preciso que eu me coloque diante dela e pergunte: o que significa para mim escutar eu sou o bom pastor? Isso tem algum impacto na sua vida ou é indiferente? Senão isso não nos transforma. Porque escutar Jesus falar eu sou o bom pastor, e se você ler o Salmo 23, se você ler o Salmo 139, vai falar: ele me conhece, eu sou o bom pastor e nada, por isso nada me faltará. Isso é um salto de confiança absurdo. Então isso não pode ser uma frase que eu falo, mas que não tem impacto na minha vida, compreendem? Tudo que eu desejo quando eu venho aqui trazer essas reflexões para vocês, é porque para que vocês vivam a Bíblia, a palavra de Deus, diante da verdade, diante de um Deus vivo. Essa é a grande diferença. Uma coisa é ouvir, outra coisa é eu viver isto. No meio de um tormento, no meio de uma dificuldade, a hora que a vida bate, a hora que parece que está tudo indo ao contrário, você fala: o Senhor é o meu pastor, e por isso nada vai me faltar. Você não tem nada para segurar, é isso, nada. O Senhor é meu pastor. Vocês conhecem a história do frei, do padre que tomava conta de um orfanato, e aí a cozinheira chegou perto dele e falou: padre, não tem feijão para os meninos. Ele falou: vamos rezar. E a resposta dela foi: e desde quando rezar põe comida na mesa? Sorte que ele não escutou ela, né? Então ele foi para o Santíssimo e falou com Jesus: não tem feijão. Passou alguns minutos, toca o sino à porta do lugar onde eles estavam, lá do orfanato, e falou: eu sou um agricultor, eu não sei bem se vocês estão precisando, mas o Senhor falou comigo que vocês precisavam de uma coisa, e eu não sei se eu estou certo, se eu entendi direito, mas eu trouxe uns sacos de feijão. É assim, ele escuta. Então, experimentar, quando eu falo isso para vocês, experimentar essa frase: o Senhor é o meu pastor, e nada me pode me faltar. Dar esse salto de confiança absurdo, de abandono. Isso é se abandonar. Em quem? Nele. Não estou me abandonando no nada, não estou me abandonando naquilo que eu não conheço, estou me julgando nas mãos do meu Senhor, do meu Salvador. Aí ele fala: eu vim para que tenham a vida, e a vida em abundância. Está no versículo 10. E às vezes a gente não compreende muito bem, porque a gente confunde vida com subsistência. E a gente acha que vida é correr por dinheiro, para comer, para vestir, para pagar as contas. Não é essa vida que ele está falando. É a vida em maiúsculo. Deus nos convidou para a vida, e a gente não tem dimensão. A gente coloca Deus dentro do nosso ateliê pequenininho, como se ele tivesse que entrar ali. A vida. Imagina quando a gente não tem essa dimensão, a gente não acredita nisso, né? Que antes da gente ser criado, a gente foi sonhado por Ele. A gente foi desejado por Ele para viver.
eternamente. Isso é uma coisa louca. Então a construção da nossa vida, a vida nossa é uma profissão de fé na esperança. Porque Jesus, quando ele fala em Mateus 6, 24 a 34, ele fala assim: não vos preocupeis com o dia de manhã. E ele fala assim: olhai as aves do céu. Ah, mas eu estou de olho aberto. Olha, abre os olhos e veja. Veja aquilo que não está sendo visto ainda. Fico lembrando de Padre Pio. Padre Pio sobe, num lugar e fala com uma das filhas espirituais dele. Você está vendo aqui o hospital? Ela falou: só tinha mato, uma árvore. Que hospital? O hospital você não está vendo? Não, olha o hospital aqui imenso que nós vamos construir. Ele via. Pergunta se o hospital não está lá, maravilhoso. Mas você não está vendo? Olha aqui. Mas será que nós não estamos conseguindo ver além? Será que a gente não consegue ver que não é essa vida que a gente corre atrás o dia inteiro, numa loucura para construir tanta coisa, para montar tanta coisa, para se apegar a tanta coisa, que não vamos levar nada, né? Que a gente chama de vida, que depois que está abastecido, a gente fala: agora eu posso descansar. Em quê? A gente fica na ilusão que a gente controla a nossa vida e fala: a minha vida vai ser assim, a minha vida vai ter que ser assim. Ontem me perguntaram assim: doutora Filó, qual que é a técnica para ter menina? Eu falei: eu nunca soube disso, não. Reza, né? Fala com Jesus: eu tenho um desejo de ser pai de menina. Fala com ele, se ele estiver de acordo. Manda. Qual que é a técnica? Então, a gente fica querendo soluções e segurar, achar que a gente tem o controle 360 graus. Isso é ilusão. Nós não temos controle de nada. A gente acha que tem. Então, quando ele fala: eu chamo vocês para a vida, abra os olhos e aprenda a viver a mística dos olhos abertos, para você ver Deus que chega em todo momento através dos sentidos. Deus não abre, não bate na porta que a gente não tem. Deus somente bate na porta que a gente pode abrir. Guardem isso. Não está escrito em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E nós vamos cear e vamos ser amigos. Deus não bate na porta que nós não temos. Ele bate na porta que eu posso abrir. Às vezes é pelos meus olhos que eu vou vê-lo. Às vezes é pelo meu ouvir. Às vezes é pelo meu tato. Às vezes é pelo cheiro de Deus. Às vezes é pelo paladar. Às vezes eu vou degustar Deus. Deus entra pelos sentidos. É a mística dos olhos abertos, que a gente tem que estar atento. Tem que estar atento para o agora. Agora que Deus vem. É agora que Ele me procura. É agora que a vida acontece. Porque eu só tenho agora. E isso é maravilhoso. O que Deus falou para Abraão? Lembra? Falou: Abraão, olha para o céu e conte as estrelas, se você for capaz. Então lembra disso. Nós somos da descendência de Abraão. Nós fomos feitos para olhar para o céu e não para ficar olhando para o cadastro do sapato. Deus não nos quer olhando para baixo. Levanta a cabeça. Nós temos um Pai. Fomos feitos para coisas tão maiores. E às vezes a gente quer reduzir Deus a tão pouquinho. A vida é isso, é esse abandono. Confia que nós temos algo para além, para muito além daquela porta. A nossa vida vai muito além da morte. Como diz Jesus: eu espero que vocês pensem com alegria na morte, porque quando vocês abrirem a porta, eu vou estar do outro lado. Faz Jesus que não tem ninguém com alegria pensando nessa história do Senhor, não. Ele fala: morrer assim é como tirar o sapato. Ontem cheguei em casa tão cansada, era 11h10 da noite, morta. Aí quando eu tirei o sapato, falei: nó, é isso que deve ser morrer, que delícia. Tirei o sapato. Ai, que alegria num salto, desde que o dia amanheceu. Eu falei: nó, Jesus, bem que você fez essa comparação. Faltou você colocar que era um sapato de salto. Espetacular, adorei. Que delícia, que sensação boa que foi tirar o sapato. Ele fala: é como tirar o sapato. Morrer é simples assim, é como tirar o sapato. E ele fala com a Gabriele: você já percebeu que você não nasceu? Ela falou: como não? Não nasceu para mim. Quando você chegar lá, será o dia do seu nascimento. Ai, como que a gente não conversa essas coisas lindas de Deus, né? A gente morre de medo de falar nesse assunto, né? Mas é maravilhoso que Deus tem. Então,
Nós vivemos hoje já na certeza daquilo que está marcado para nós no futuro. E isso transforma o nosso presente. E aí a nossa vida passa a ser um abandono. E aí eu me entrego nele com a vida que é entregue, a vida que eu não seguro. Essa é a vida verdadeira, porque ela multiplica. Aquele que perder a sua vida vai encontrá-la. Não é assim? Eu vou só aprender a amar se ele me ensinar, eu vou amando. Como é que eu aprendo a amar? Amando. É linda essa entrega, esse abandono, que a gente vai estar com ele a cada momento e se lembrar a cada dia, né? A cada dia, quando a gente acorda de manhã, que não tem nada doendo, está tudo bacana, não estamos internados, ninguém que a gente ama está internado, a gente fala, de pé, para vos servir. Aí Jesus fala isso, eu já não sei mais para quem, porque eu leio demais, não dou notícia, eu não guardo tudo que eu leio. E ele fala, já imaginou que honra é poder falar à sua disposição para me servir? Vocês já pensaram o que significa estar a meu serviço? Falei, pensando bem, é um escândalo, né, Jesus? Estou por sua conta. Isso é um escândalo. Então lembrem dessas coisas de manhã, entregue a vida de vocês para que a vida valha. Não reduza a vida somente na conta bancária. Não reduza só nos que vocês vão ter, mas reduza, chame a vida de vocês e coloque a vida para o que ela foi chamada a ser. Lembre que não fomos feitos para consumir, mas para consumar. E o mundo nos quer nos colocar para consumir o dia inteiro. Vide celular, que os meninos só querem consumir. Pensem nessas coisas, né? E aí Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Verdade ou mentira? João Batista diz assim, no meio de vós está aquele que vós não... Qual que é o resto da frase? Nós vamos começar a ler a Bíblia de novo. No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Verdade ou mentira? Jesus é um estranho. Nós não o conhecemos. A gente quando ama alguém, você sabe o barulho do carro dele. Não é? Concordando comigo? Você sente o cheiro e fala, passou por aqui. Não é assim? Você sabe tudo que o outro gosta, tudo que ele come. Você olha uma roupa e fala assim, você vai agradar. Não é assim? Tudo que você vê, você pensa nele. Nós pensamos em Jesus quantas vezes no dia? Melhor nem comentar. Não vai igual a ele, não é? A gente olha uma coisa e fala assim, nós tem a cara dele. Não, Jesus adora isso. Não. A gente não o conhece. Por que eu não escuto a voz dele? Lembra de Samuel? Hoje eu estou por conta de lembrar a Bíblia, né, gente? Lembra de Samuel com Eli? Não, ninguém lembra. Samuel é do Antigo Testamento, foi um grande profeta. E ele era uma criança ainda, um adolescente. E ele dormia no templo com Eli. E aí ele escuta, Samuel, Samuel. Ele vai correndo a Eli e fala, Senhor, o Senhor me chamou, eu estou aqui. Ele falou, não te chamei não, volta para dormir. Voltou o Samuel. Aí Jesus chamou, Deus Pai chamou de novo. Samuel, Samuel. Saiu ele correndo. O Senhor me chamou, eu estou aqui. Ele falou, não chamei não. Não pode voltar. Aí na terceira vez ele falou, gente, é o Senhor. Está chamando esse menino. E como ele não conhecia, ele não respondia. Aí Eli falou com ele assim, quando você escutar de novo, te chamando, Samuel, Samuel, responda, fala, Senhor, que teu servo te escuta. Ai, que trem maravilhoso. Por que a gente não escuta? Porque tem uma pedagogia. Porque tem que ter um treinamento. A gente está na geração que tudo é mágico e rápido, não é? O povo me liga e fala assim, ô Filó, qual que é a oração boa para conseguir tal coisa? Ó, igual mágica. Não é assim que funciona com Deus. As coisas não são assim. Como é que funciona? Fala, dobra o joelho, reza o terço, espetacular. Não tem uma arma mais poderosa que essa. Mas para que eu possa aprender a ouvir o Senhor, eu tenho que aprender a pedagogia do silêncio. Fala, mas eu fiquei ali no Santíssimo caladinha. Calou a boca, mas não calou a cabeça nem o coração. Fala mentira? Você só está de corpo. Aí a cabeça está voando, aí de repente você lembra, não, estou aqui rezando. Aí uma forma de começar é falar assim com o Senhor, Jesus,
Desculpa, só o corpo é que está presente. Busca a alma, meu filho, ela está voando. Põe a alma no lugar. Vamos aprender, ver se reza 2 minutos. E é um aprender a silenciar. Senhor, me ajuda a silenciar. Porque a cabeça tem que ir fervendo, arrumando um monte de solução para aquilo que eu te dei. A gente entrega as coisas para Deus, vai entregando a solução junto. Então, não precisa nem de vincar, porque está perdendo tempo. Né? Aí o coração está agitado. Falo, não rezei, continuo cansado, continuo agitado. Eu falo, não rezou para a pessoa? Certo, rezou para você mesmo. Quando a gente vem cá e conversa com ele, você entrega tudo. Sai leve, pode até voar. Mas isso é uma graça que a gente tem que começar a pedir a ele. Fala, Jesus, esse ouvido precisa te ouvir. Eu quero te ouvir. E se vocês olharem bacana para o ouvido um do outro, a nossa orelha, aqui dentro, ela tem a forma como se tivesse um feto intraútero. Começa a observar. Por quê? Porque aquilo que eu escuto pode gerar em mim vida ou morte, depende do que eu escuto. Isso é espetacular. Então, se eu escuto a palavra de Deus, igual nós estamos ouvindo, isso pode gerar dentro de vocês vida. E um desejo de viver isso que nós estamos conversando. Mas dependendo do que eu escuto, a palavra pode ser bendita ou maldita. E pode fechar meu coração, pode trazer uma tristeza. Quantas crianças, quantos adolescentes desenvolveram anorexia por um comentário mal feito? Tinha uma menina no consultório de 10 anos, uma bonequinha, mas ela ainda estava na fase dos 10, então ela tinha um peso um pouco acima, mas ela já era uma menina, uma moça, apesar de ter 10 anos. E eu acho que ela tinha uma paixão secreta pelo galã da sala. Sempre tem um galã na sala, né? Sempre ordinário, né? Mas sempre tem um galã. E elas estavam numa turminha sentada no recreio, no intervalo. E ele passou, apontou o dedo e falou: nó, você está uma baleia. Pode imaginar, essa menina secou, que nem menstruar mais, ela menstruava. Ela secou, porque a vida foi embora. Trazer a vida de novo foi uma luta. Foi uma luta. Então, o que ela ouviu, destruiu nela tudo que ela acreditava. Podia ser só aquela paixão platônica e nunca ter nada, né? Que as meninas falam: tia Filó, mas os coleguinhas são muito feios. Fala, presta atenção que é tudo frango ainda desossado. Anota o nome que vai virar galo e vai ficar um espetáculo. Anota o que interessa, que esse negócio vai ser transformado. Mas aquilo que escuta pode me promover ou pode me destruir. Isso é muito sério. É o que a gente fala com o filho. Você é um incapaz. O que ele vai ser? Incapaz. Se eu falo com o outro: não, você é demais, você dará conta. O que ele vai fazer? Vai dar conta. Então é preciso que a gente preste atenção naquilo que eu escuto. Por isso que a fé vem pelo ouvir. É lindo. Nós temos 3 órgãos semelhantes: o ouvido, o rim e o pé. O dia que você vê uma pessoa que a orelha começa abaixo dessa linha do olho, pode procurar o rim dela que tem problema. É espetacular, gente. Existe toda a leitura teológica do corpo, né? É maravilhoso, né? Deus não fez nada à toa nem por acaso, né, gente? Não é igual todo mundo medir a orelha, né, gente? Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Então, é espetacular ver como é que Deus não fez nada por acaso. E o rim escuta a mensagem que o sangue traz. Se a gente estiver triste, com medo, apavorado, não querendo mais a vida, o rim é o órgão do medo, ele faz pedra, aí faz cálculo renal. O medo é tanto que paralisa. É espetacular, gente. Estudar o corpo é espetacular, porque nada foi feito à toa. Tudo tem uma razão belíssima que Deus fez. Mas Ele nos conhece, nós é que não nos conhecemos e nem conhecemos a Ele. Mas para poder conhecer a Deus, eu preciso de ter tempo para Ele. Eu preciso sentar diante dEle todo dia. Eu preciso conhecê-lo pela palavra. Eu preciso escutar o que Ele falou. Eu preciso fazer com que essa palavra entre no meu ouvido e gere vida em mim e me transforme. Senão a Bíblia não serve para
Nada. Eu tenho que ouvir, cada vez que o sacerdote for ler a palavra de Deus, vocês vão ouvir. Na hora que ele começar a falar, proclamação do Evangelho, chama o Espírito Santo e fala com ele: abra meu ouvido, abra o ouvido do meu coração e faça com que eu entenda essa palavra e que ela gere em mim vida, porque eu quero vivê-la, eu quero ser transformada por essa palavra. É assim, não tem mágica, tem investimento, ok? Então é preciso pedir a Jesus: Senhor, eu não te conheço, eu não consigo te ouvir, por isso que eu tomo tanta decisão errada, porque eu não paro. Eu acho que sou dono de tudo, que sei as coisas. Pois eu digo para vocês que o menor detalhe a gente pergunta para ele. Senão a gente vai fazer a opção errada, porque a gente não conhece nada e tudo nos engana. A vida nos engana, as aparências nos enganam. Mas Deus não, Deus vê o coração. Então tudo a gente fala com ele, fala: eu posso fazer isso? O Senhor está de acordo? O Senhor, quando me gerou, quis isso? Assim. A vida fica tão mais leve. Tão mais leve. Santa Faustina conta que um dia, quando ela foi entrar na capela, a hora que ela entrou, de repente tudo ficou tão leve, que ela falou: uai, mas está tudo tão leve, o que está diferente na capela? E que ela escutou Jesus falando assim no ouvido dela. Pode imaginar, gente? Eu ia morrer, né? Falando assim: reze assim, Faustina, ensina ela a rezar o texto da misericórdia. Presta atenção. Ele dita aquilo para ela, e ela vai repetindo aquilo que ele fala. Isso é uma coisa de louco. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando aonde ele chega, tudo se transforma. Então aquilo que está pesado na nossa vida, nos transforma, tem que ser transformado por ele. E quando eu penso que ele nos conhece, Deus é tão gentil, Jesus é tão doce, que para cada um de nós, ele sabe como que ele nos chama. Porque ele conhece cada um de nós do jeito que nós somos. Ele não nos chama de uma forma igual, porque nós não somos iguais. Para cada um ele fez de um jeito. Por que ele chama cada um de um jeito? Porque para cada um ele quer fazer uma aliança de amor eterno. Mas para cada um vai chegar de um jeito. Olha como que nos respeita. Para e pensa em quantos lugares o Senhor foi atrás de você. Quantas vezes ele largou as 99 e viu que você tinha fugido e foi atrás de você? Em quantos descaminhos ele te pegou? Quantas vezes ele não permitiu que você morresse? Quantas vezes ele salvou a sua vida? Quantas vezes a sua opção ia te levar para a morte, ele foi lá e falou: você é minha, você custou o meu sangue. Em quantos caminhos ele foi atrás de nós? Quantas vezes o Senhor assentou do seu lado e te esperou ter força para andar? Quantas vezes? Ele esperou você chorar e enxugou suas lágrimas. E você não viu. Quantas vezes? E quantas vezes ele continua insistindo com você? E quantas vezes ele tem batido na porta do seu coração e falado: abre? Quantas vezes o Senhor nos buscou e continua nos buscando? Então uma das maiores alegrias da minha vida que eu falo com ele é: obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter insistido comigo. Aquilo que Santo Agostinho fala: tarde te amei, beleza, tarde te amei. O Senhor estava em mim, eu não estava no Senhor, mas o Senhor venceu a minha surdez. O Senhor venceu a minha surdez. Então a gente com Deus tem um monólogo de surdo, né? Ele fala, eu não escuto, ele fala, é por isso mesmo. Precisamos quebrar isso, falar: Senhor, eu sou a sua ovelha, eu quero te conhecer, eu quero ser sua, eu quero viver a vida que o Senhor sonhou, eu quero viver a vida maiúscula, essa vida em abundância. Eu não quero te reduzir nesses sonhos meus tão pequenos. Eu quero de verdade ter esse salto de confiança, entender: o Senhor é o meu pastor. E aqui, como em Ezequiel 34, risca isso, que isso é belíssimo. Ele fala: sou eu que vou buscar cada um e vou dar repouso. Às vezes, quantos de nós estamos exaustos,
cansados, batendo na mesma tecla, insistindo em coisas que não estão nos levando a lugar nenhum. E Ele fala: eu vou buscar aquela que estiver perdida, eu vou reconduzir a que estiver desgarrada, e vou restaurar a que estiver abatida. Não existe um Deus como esse. E Ele nos restaura quantas vezes? Quantas vezes a gente chega aqui destruída, sai completamente transformado? Quem fez isso? O amor dele. Porque nos ama, faz a gente de novo. Fala: tadinha, está acabada hoje, vou dar um jeito nela, vou soprar nela de novo, vou devolver a vida a ela, vou falar com ela: vem cá descansar em mim, porque meu fardo é suave. Vem cá que eu te restauro. Está preocupada com o quê? Cansando por quê? Entrega para mim seu problema, eu tenho a solução. Por que você está preocupada com isso? Não preocupe, eu tenho a solução. Isso é escandaloso, um Deus desse é escandaloso. Então, quando eu perguntei para vocês, né, e Ele fala que aquela que estiver gorda e vigorosa, que Ele vai guardá-la. Ele fala: guardá-la-ei. Ele carrega, aquela imagem dele carregando a humanidade, representada por uma ovelha nas costas, é o que Ele veio fazer. Ele veio aqui para nos buscar para a casa do Pai. Imagina que coisa maravilhosa, veio buscar cada um. Não tem um mais importante do que o outro, cada um de nós é loucamente amado por Ele. E aí, quando eu falo com vocês isso, quando eu perguntei: o Senhor, eu sou o bom pastor. E isso tem que fazer a gente tremer. Saber que eu caminho diante de um Deus que é vivo. Então, como eu gostaria que vocês, diante dessa frase, abrissem os olhos para perceber que nós estamos diante de Deus. Não precisa vê-lo, o importante é que Ele nos veja. Como eu gostaria que vocês sentissem o cheiro dele do lado de vocês. Como vocês pudessem degustar da presença dEle. Como vocês pudessem se enamorar da presença dEle. E falar: Ele é o meu pastor, então descansem nele. Aquele que é cristão, não podemos viver atordoado, desorientado, com medo de tudo, pois nós temos o pastor que nos guarda. Ele fala: ninguém pode tirar vocês da minha mão. Ó, que escândalo. Isso é um descanso. Ninguém te tira da minha mão. Então o que pode nos amedrontar? Nada. Nós temos o Senhor. Então o cristão é aquele que tem que ter coragem. Nós não podemos ficar, nós temos que ter coragem de quando Deus, sabe quando o barco está agarrado, lá atracado, na beira lá do cais? Nós temos que ter a audácia de falar com o Senhor: solta o barco. O mar é Deus, né? Solta o barco e deixa eu navegar. Não me deixa presa nas coisas. Igual a semente que a gente, que para poder frutificar, tem que ter alguém com a mão, com a semente, que joga ela longe. Mas nós não podemos, como Jesus diz na palavra: eu plantei, todo dia eu vou lá, tiro para ver se está brotando, eu não vou matá-la. Nós temos que ter paciência nessa relação com o Senhor. Mas todo dia eu falo: Jesus, sou sua. O Senhor faça de mim aquilo que o Senhor quiser. Até que forma que for melhor para o Senhor. Entrega. Fala: vem, Senhor, vem cuidar de mim. Vem colocar minha vida no trilho. Se eu sair do lugar, me coloque ali. Porque eu quero viver essa intimidade, eu quero ser sua ovelha. De preferência carregado no colo. De preferência. Que o Senhor me carregue, me guarde. Então eu posso descansar. Porque eu posso repousar, porque eu estou diante de quem vela pela minha vida, pelo meu sono. Isso é escandaloso. Tem gente que não dorme porque tem medo da noite. Nós precisamos aprender a descansar nele e falar: eu vou dormir porque aquele que toma conta de mim, que me ama, não dorme. Ele vela pelo meu sono. Então eu espero que o bom pastor, cada vez que vocês escutarem isso, que isso faça vocês tremer no coração. E eu quero terminar com uma oração de Santo Ambrósio. Esses santos de Deus realmente foram escandalosos, né? E Santo Ambrósio faz uma oração belíssima, que eu quero terminar com ela. E ele reza assim: venha então, Senhor Jesus, procura o teu servo, busca a tua ovelha enfraquecida,
Vem, pastor, procura como José procurava as ovelhas. Andava por aí errante a tua ovelha, enquanto tu tardavas, enquanto te entretias pelos montes. Deixa de lado as tuas 99 ovelhas e vem procurar aquela que saiu por aí vagando. Vem sem cães, vem sem rudes empregados, vem sem o mercenário que não sabe passar através da porta. Vem sem ajudantes, sem intermediários, pois já faz tempo que estou esperando tua vinda. Sei que vens vindo, se é verdade que não esqueci os teus mandamentos. Vem, mas sem bastão. Vem, contudo, com amor e atitude de clemência. Vem assim, Senhor, o bom pastor, para converter-nos e renovar-nos. Amém. Que assim seja. Talvez, depois de ouvir esta reflexão da doutora Filó, você tenha percebido que Deus nunca esteve distante. Mesmo quando você achou que caminhava sozinho, o bom pastor estava ao seu lado, sustentando seus passos, protegendo sua vida e esperando pacientemente o momento em que você abriria o coração para ele. Jesus não prometeu uma vida sem desafios, mas prometeu algo muito maior, que jamais abandonaria aqueles que colocam sua confiança em suas mãos. Quantas vezes carregamos preocupações que nunca foram feitas para serem carregadas por nós? Quantas noites perdemos o sono tentando controlar aquilo que somente Deus pode conduzir? Hoje, o Senhor faz novamente o mesmo convite. Venha descansar em mim. Eu conheço você. Eu sei das suas lágrimas, dos seus medos, das suas lutas e também dos sonhos que você guarda em silêncio. Talvez você esteja cansado, talvez esteja ferido, talvez tenha perdido a esperança. Mas lembre-se, nenhuma ovelha é esquecida pelo bom pastor. Ele continua procurando quem se perdeu, levantando quem caiu, fortalecendo quem desanimou e restaurando quem acreditava não ter mais forças para continuar. Não permita que o medo fale mais alto do que a voz de Deus. Quando o mundo disser que não há saída, lembre-se de que o Senhor continua sendo o mesmo Deus, que abre caminhos onde ninguém consegue enxergar, que transforma lágrimas em esperança e faz nascer vida nova onde tudo parecia terminado. Hoje, entrego novamente sua vida a Jesus. Confie mais, preocupe-se menos, reze mais, desespere-se menos, caminhe olhando para o céu, porque foi para a eternidade que você foi criado. E nunca se esqueça desta verdade que pode transformar completamente a sua vida. Se o Senhor é o seu pastor, você nunca estará sozinho. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando reencontrar a esperança. Às vezes, um simples compartilhamento pode ser um instrumento que Deus usará para tocar uma vida. Também deixe o seu like. Esse pequeno gesto ajuda esta reflexão a alcançar muito mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Aqui caminhamos juntos, aprendendo todos os dias a confiar mais em Deus, fortalecer nossa fé e viver o Evangelho com alegria. Que o bom pastor conduza seus passos, proteja sua casa, fortaleça sua família e encha seu coração com a paz que somente Ele pode oferecer. Que Deus o abençoe abundantemente, hoje e sempre. Amém. Vamos agora fazer uma oração. Senhor Jesus, meu bom pastor, hoje eu me coloco diante da tua presença com o coração aberto. Talvez eu tenha caminhado por muitos caminhos difíceis, carregando pesos que nunca deveriam estar sobre os meus ombros. Muitas vezes tentei controlar tudo, encontrar sozinho as respostas, resolver sozinho as batalhas da vida, e acabei cansado, ferido e sem forças. Mas hoje eu escuto novamente a tua voz dizendo: eu sou o bom pastor. E essas palavras enchem minha alma de esperança. Senhor, ensina-me a confiar verdadeiramente em Ti. Dá-me a coragem de entregar aquilo que tanto me preocupa.
Arranca do meu coração a ansiedade pelo amanhã, o medo do futuro e a ilusão de que tudo depende apenas das minhas forças. Quero descansar em teus braços, porque sei que tu nunca abandonas nenhuma de tuas ovelhas. Quando eu me perder, vai ao meu encontro. Quando eu cair, levanta-me. Quando minhas lágrimas falarem mais alto que minha fé, enxugue cada uma delas com o teu infinito amor. Quando eu estiver cansado da caminhada, carrega-me em teus ombros, como faz o pastor que ama profundamente cada uma de suas ovelhas. Senhor, abre os meus ouvidos para que eu reconheça a tua voz no meio de tantos ruídos deste mundo. Que eu aprenda a fazer silêncio diante de ti. Silencia minha mente inquieta, silencia meu coração agitado, silencia tudo aquilo que me afasta da tua vontade. Que eu nunca deixe de perceber os sinais do teu amor acontecendo todos os dias na minha vida. Obrigado, Senhor, porque tantas vezes, mesmo sem perceber, foste tu quem me protegeu dos perigos que eu nem imaginava. Obrigado pelas portas que fechastes para me livrar do mal. Obrigado pelas portas que abristes no momento certo. Obrigado porque nunca desististe de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesmo. Obrigado porque enquanto eu caminhava distraído, tu permanecias ao meu lado, esperando apenas que eu voltasse o olhar para ti. Jesus, eu te entrego agora minha família, entrego minha casa, entrego meu trabalho, entrego minhas preocupações financeiras, entrego os meus sonhos, entrego minha saúde, entrego minhas dores escondidas, entrego meus medos mais profundos. Nada quero guardar somente para mim. Tudo pertence a ti. Conduz minha vida pelos caminhos da paz. Ensina-me a viver não apenas preocupado com as coisas desta terra, mas com a vida que o Senhor preparou para aqueles que te amam. Que eu nunca me esqueça de que fui criado para o céu. Que meus olhos estejam sempre voltados para o alto. Que minha esperança seja maior do que qualquer dificuldade. Que minha fé seja mais forte do que qualquer medo. E quando eu sentir que minhas forças chegaram ao fim, lembra-me de que tu velas pelo meu sono, guardas meus passos e sustentas minha caminhada. Faz de mim uma ovelha dócil, capaz de reconhecer a voz do pastor e seguir teus caminhos com alegria. Que eu viva todos os dias repetindo com absoluta confiança: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E que essa verdade transforme minha maneira de viver, de amar, de servir e de esperar. Permanece comigo hoje, amanhã e por toda a minha vida. E quando chegar o dia do meu encontro definitivo contigo, que eu possa ouvir tua voz me chamando pelo nome e correr ao teu encontro com a alegria de quem finalmente voltou para casa. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vai lá e é de graça. E Ele está à sua espera. Eu fico tão impressionado com essas coisas. A oração é uma das coisas que me impressiona tanto. Como é que eu falo e Ele me escuta? Como é que eu falo aqui e Deus age? A oração, ela é a força nossa. Que devia ser uma coisa encantadora, ver Ele falando com o Pai. Falaram assim com Ele: Senhor, ensina-nos a orar. Por enquanto a gente chega e conta tudo. Porque é a única pessoa que tem paciência para nos ouvir. É Ele que vai conseguir fazer com que o nosso amor próprio ferido seja salvo ali. Jesus, quando conversa com uma mística que se chama Josefa. Josefa era uma religiosa e
que era responsável pela parte de limpeza, de lavar, passar roupa de um mosteiro. E ele conversa com ela. Existe um livro exatamente desse tamanho, um livro muito grande. Mas tem um trechinho, todas as vezes que Jesus conversa com ela, ele conversa com ela como se conversasse com uma menina. Então ele explica assim: Josefa, como é que a gente sabe que vocês pertencem à mesma família? Se vocês têm o mesmo sobrenome, né? Então a gente identifica vocês. Então vocês, a partir do batismo, se tornaram todos filhos de Deus. Então nós que estamos aqui e os que não estão batizados, somos filhos do mesmo? Então Jesus veio nos revelar que a gente tinha um pai. Então vocês imaginam quando os discípulos olhavam para ele e via Jesus, igual foi hoje no Evangelho, que Jesus foi escolher os discípulos e Jesus passou a noite em oração. Jesus ia fazer um milagre, ele rezava. Ele foi ressuscitar Lázaro, ele, tudo que ele ia fazer, ele rezava. Então os discípulos ficaram olhando aquilo e eu fico imaginando que coisa mais encantadora devia ser Jesus falar com o Pai. E Jesus veio nos revelar que a gente tinha um Pai. Então os discípulos, em Lucas 11, no versículo 1, os discípulos esperam ele terminar de rezar, que devia ser uma coisa encantadora ver ele falando com o Pai. Falaram assim com ele: Senhor, ensina-nos a orar. A oração, ela é a força nossa. É o que o Pai, entre tantas coisas que Deus deixou para nós, Ele deixou para nós como falar com o Pai. Falar com o Pai é rezar, é orar. Então quando alguém pergunta para você assim: o que você vai fazer? Você está indo o quê? Rezar? Você fala: estou indo me encontrar. Rezar é o encontro. Quem? Você e seu Pai. Eu estou indo me encontrar. Eu estou indo falar com aquele que pode. Eu estou indo matar a saudade da minha casa, do meu pai. É assim que a gente, como filho, deveria fazer. Estar sempre em oração, sempre voltada para Ele. Assim como Jesus nos ensinou que tudo que Ele ia fazer, Ele primeiro rezava. Então, nós precisamos de aprender o quão importante é a oração. Porque é ela que determina a nossa vida. Vocês lembram da história de Moisés? Quando eles estavam em guerra? E que, enquanto Moisés ficava com os braços para cima, os israelitas ganhavam. Quando Moisés cansava e o braço caía, eles perdiam. Por fim, o povo pôs Moisés assentado numa pedra e escoraram o braço de Moisés, os dois, até que eles venceram a guerra. A gente precisa aprender a estar em oração. Mas prestem atenção. A oração, ela precisa de ser uma oração que tenha influência direta na sua vida. Então ela tem que ser concreta. Então na hora de rezar, essa oração, ela tem que incidir na minha vida. Quando eu rezo, eu tenho que conversar com Deus tudo. Eu preciso chegar diante dele e contar para ele como se ele não soubesse de nada. Eu tenho que expor a ele, mesmo com ele sabendo. Até que vai chegar o dia que nós vamos rezar de uma forma que a gente só olha para ele e sabe que está sendo olhado. Não demora. Por enquanto a gente chega e conta tudo. Porque é a única pessoa que tem paciência para nos ouvir. É Ele que vai conseguir fazer com que o nosso amor próprio ferido seja salvo ali. Ele que cura. Ele que vai tirar do nosso coração a inveja. Ele que vai tirar de nós o ciúme, que são coisas que às vezes estão na oração e que estão me atrapalhando. É preciso que essa oração ela seja real, concreta. Porque senão a oração não tem sentido. Fica igual a vida de muitos cristãos que entram e saem da missa de domingo e resolveu o que na vida dela? Nada. Foi passear na igreja. Estou falando mentira? Não. Se perguntar o que o padre falou hoje, não sei. Qual foi o evangelho? Qual foi o salmo? Nada. Não sabe nada. Porque não estava lá. Várias vezes na missa o padre fala: oremos, irmãos. A gente às vezes não presta atenção, nem sabe que o padre falou isso, mas falou. É porque a gente não está ligado, não está atento. Orem. Abra o seu espírito. Há uma correlação tão linda quando Jesus fala
quando for rezar, entra no seu quarto, fecha a porta. Há uma correlação disso com o Apocalipse, que quando você fecha a porta do seu quarto, abre a porta do céu. E que você vai entrando, e tem alguém lá te esperando. Qual que é a senha para entrar? Tem uma senha. Como é que chama a senha? É Pai. Fala, Pai, só está aí? Ele fala, sua espera. O dia que a gente aprender essas coisas, quem vai nos suportar? Ninguém. Então a gente precisa aprender que nós temos uma arma. Essa é a nossa grande sustentação na vida. A gente reza pela alegria para agradecer o que aconteceu. A gente reza na tristeza, a gente reza na angústia, a gente reza quando está com o coração apertado. A gente reza quando tem que tomar uma decisão. A gente reza porque está acontecendo alguma coisa que não sei para que lado ir. Então eu tenho que pegar a minha vida, a minha situação, colocar na luz de Deus e ter a coragem de falar, para onde eu sigo? Me ilumina. Eu tenho que fazer aquilo que São Paulo falou no Evangelho de hoje, na carta de São Paulo aos Colossenses, que ele fala isso de uma forma tão linda. Ele fala isso aqui, que a gente tem que, assim como nós recebemos, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, quem quiser acompanhar, Colossenses 2, versículo 6. Assim nele andai, arraigados nele edificados e apoiados na fé. Cuidado para que uma notícia ruim não tire você do foco. Quando alguém fala, mas você acredita nessa bobagem de Deus? Isso é real. Então preste atenção na sua vida, aonde que você está arraigado e apoiado. Como é que a gente faz diante das grandes decisões da nossa vida? Precisamos de aprender a rezar. Essa é a nossa grande arma. Ninguém pode com alguém de joelho. Ninguém pode. Fala, Filó, mas como é que nós vamos rezar? Quais são os grandes inimigos nós da oração? O que mais te atrapalha a rezar? Para e pensa, nós estamos entre amigos. Traz uma água para mim, por favor. O que mais te atrapalha a rezar? O pensamento, a doida da casa. Cada um de nós tem uma louca. É a imaginação. Né? Teresa de Ávila falava isso com Jesus, né? Ela falava, hoje a louca está demais. Prende ela, porque a coisa não está boa, não. Você senta para rezar e está voando. Né? Voa, passeia. Gente, você está rezando, volta, mas está voando. Né? Não é assim? Então a louca da casa, a gente precisa identificá-la. Alguém aceita água? Qual que é a outra coisa que atrapalha vocês a rezarem? Qual outra coisa que atrapalha a rezar? A gente não se prepara para rezar. Então quando você chega diante de Deus, seu coração está distante dele. Até ele está na sua frente, você está coração fechado, duro. Reza com o lábio. A oração tem sentido? Resolve. Você não quebrou seu coração. Você não rasgou seu coração. Aqui, se vocês continuarem lendo Colossenses, vai falar que a gente foi circuncisado pelo batismo. O nosso coração foi circuncisado. É a ação do Espírito que trabalha no nosso coração. Então eu tenho que me preparar. Eu não estou indo para um encontro. Você vai para um encontro de qualquer jeito? Não. Então, vocês querem ver? Os nossos sentidos, eles não estão educados, não foram trabalhados. Quer ver exemplo disso? A gente acaba de comungar. Eu sou ministra aqui, eu fico vendo quando eu estou de frente. Vocês acabaram de receber Deus vivo. A gente não crê nisso. Então o povo para diante de Nossa Senhora. Presta atenção. Nossa Senhora depois. Eu acabei de receber Jesus. Aí, em vez de eu estar concentrado, primeiro eu estou vigiando quem está na fila de comunhão. Meus olhinhos estão ali, mas eu acabei de comungar. Estou vigiando quem está na fila. Se faz um barulho, eu abro o olho. Ou eu não é assim? Por quê? Jesus fala para uma outra mística assim. Quando você recebe uma visita importante na sua casa e que você está com ela na sala, assentada, você deixa ela sentada na sala e vai para a janela ver quem está passando? É assim que a gente faz com ele na oração, na comunhão. A gente deixa ele na sala, sentado, e vai ver quem está passando. Nós estamos diante do Senhor. E o tempo é curto. Aproveita esse mistério, Ele em nós, eu nele, Ele em mim. Aproveita esse mistério. Encosta no rosto dele. Fala, obrigado. Porque o Senhor não desistiu.
O Senhor não foi embora. Se o Senhor tivesse ido embora, o que ia ser de nós? Eu não comungo porque a gente merece, a gente comunga porque precisa. Porque Ele é a nossa vida, é a nossa alma, é a nossa força, é o corpo que nos carrega. E a gente comunga e fala, hein? Gente, você está com o Santíssimo, você está com o Senhor. Presta atenção. E nós não falamos nem obrigado, ficamos com o coração duro, indiferentes, como se não tivesse recebido ninguém. E é Ele vivo. Olha que oportunidade. Ele não foi embora, Ele nos permite ser alimentado todos os dias. Falei, mas eu preciso sentar e conversar com Ele. Olha, é um Santíssimo. Se por minha conta é ter fila no Santíssimo, né? Porque não existe um lugar mais especial, aonde por um mistério Deus está vivo em carne. Ele está ali encarnado, vivo. Se a gente fosse mais santo, escutar até o coração bater ali dentro do sacrário. Alguns santos ouviram. Nós, quando é pecado demais, larga para lá, até melhorar, né? Mas vai lá e conversa com Ele. Vai lá e se rasga diante dEle. Vai lá e chora se for necessário. Vai lá. Quando eu falo isso com vocês é porque a gente precisa fazer isso. Se eu falo com vocês é porque eu já faço. Recentemente, deve ter uns 2 meses, diante de uma decisão difícil, que eu não queria. Vontade minha é uma, dele era outra, completamente diferente. Fiquei diante dele 3 horas sem sair do lugar. Falei com meu marido, acabamos de almoçar no domingo, eu falei com ele, eu estou indo diante do único que resolve minha vida. Não adianta falar com ninguém. A única pessoa que vai me acalmar é Ele. 3 horas, estava sentado, porque puxei a cadeira, fiquei diante dele, parada, assim, rezando, conversando. 6 horas, meu marido chegou e falou, você continua no mesmo lugar? Falei, no mesmo lugar. Diante do único que vai me convencer do que eu tenho que fazer, que é a vontade dele. O que ele falou? Nada. 3 horas com ele, calado. Mas meu coração saiu de lá em paz. Então, apesar de eu não querer fazer, eu fiz na obediência. Fácil? Demais. Então, é ali que se resolve as coisas. É ali. Porque a gente acaba de falar com Ele e fala, Jesus me respondeu, não? Deixa eu te contar. Depois que você colocou o problema, colocou a situação, dividiu com Ele, fala com Ele, Senhor, viu isso? O que eu faço diante disso? A partir do momento que você perguntou, você calou, o que você disse que ia acontecer a partir dali foi decisão de quem? Dele. Isso é espetacular. É espetacular. Quando você fala, me ilumina nisso aqui agora, e de repente você toma uma atitude, quem é que foi que te ajudou? Ele. Vai dar errado? Claro que não. Essa é a confiança que tem que ter, porque a gente está diante de alguém que é vivo. É isso que vocês têm que aprender. Vocês têm que crescer nessa intimidade com Ele. E isso é oração. É aquilo que acalma seu coração. Que você entrou mal e saiu bem. Então o dia que a gente entender disso, entender a grandeza disso, que a gente está arraigado nele, grudado nele, vocês vão fazer o que sem rezar? Nada. Teoricamente nada. Só que a gente faz tudo o contrário, porque a gente faz tudo sem perguntar para Ele, depois a coisa frita a gente vem atrás dele. A gente faz o caminho inverso, sendo que se a gente fizesse primeiro com Ele, a gente encurtaria tudo. Quantos problemas a gente diminuiria se primeiro a gente se colocasse diante dele? Jesus não queria comprar aquela casa, aí vai lá e compra, mas não pergunta para ele não. Compra a casa, fica endividado, depois vem cá pedir ele para o dinheiro. O caminho é tão simples, mas nós somos indisciplinados. A gente não se mantém em oração. A gente está sempre disperso. A gente está diante de Deus e é outra coisa, porque se eu calo a boca, a cabeça fala, o coração fala, e a gente fica arrumando solução para Deus, a gente dá sugestão para Ele. Eu acho que o senhor devia fazer dessa forma. Então fala e faça, você já sabe, né? Estar diante dele, entregue e falar, seja feita a vossa vontade, não é fácil. Mas ao mesmo tempo é tão interessante que todas as vezes que a gente vai rezar, a gente tem que colocar para Deus a nossa incapacidade de viver as coisas que Ele quer. Eu tenho muita paixão com a Sagrada Face, hoje é dia dela. Hoje é dia da gente rezar o texto da Sagrada Face.
É a oração da Sagrada Face, é a oração que mais mexe com o meu coração. Que ela fala assim: ó face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida. Fazei que eu ame somente a vós. Nada queira fora de vós. Ame-vos unicamente. E que enfim não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Que assim seja. Aí eu falo com ele assim: o Senhor está vendo a distância que existe entre o que eu acabo de falar e a minha incapacidade de cumprir. Que eu não sou capaz de viver somente convosco, de vós, por vós e para vós. Falei: Jesus, então existe um desejo e uma incapacidade. Então olha para a minha miséria e me conceda as graças que me são necessárias para que eu possa cumprir o que eu acabei de falar. Mostra para ele que a gente não é capaz, tem que falar com ele. Eu queria demais fazer só a sua vontade. Olha que eu fico na luta. Mas tem dia que gasta 3 horas diante do Santíssimo. Isso porque a gente é muito amigo. 3 horas sentado com ele. Vai falar: só tem certeza que é isso mesmo? Estou achando que você não viu tal coisa. Só tem certeza. Jesus, não vou dar conta disso. Ele nem escuta. Jesus, não vai dar certo. Ele nem escuta. Mas é preciso dizer. É preciso ter a intimidade, a coragem de dizer: Jesus, eu estou achando que isso está bom, não. Fala. Fala, conversa. Explica, chora. Pega a palavra, reza. Explica e deixa, calma o seu coração. Mas é preciso falar. A oração é o grande segredo da nossa vida. A oração é o que apazigua, aquilo que acalma, é aquilo que te conforta e é aquilo que tudo transforma. Porque tudo a gente consegue pela oração. Tudo. Você quer ver uma situação mudar? Ajoelha e reza. Vai conversar com quem? Pode. Aprenda a não gastar energia onde ela não vai resolver. A gente sai contando para todo mundo resolver o quê? Nada, cada um te deu uma opinião depois mais doida. Vai lá e é de graça. E Ele está à sua espera. Eu fico tão impressionado com essas coisas. A oração é uma das coisas que me impressiona tanto. Como é que eu falo e Ele me escuta? Como é que eu falo aqui e Deus age? É uma coisa, é de muito amor. É muito amor, que Ele está atento ao que nós estamos ali. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que eu estou falando. Ele sabe quando eu estou me entregando, que eu estou entregando alguma coisa para Ele e Ele vai agir se eu me entrego. É encantador. É encantador pedir a intercessão de Nossa Senhora. É encantador ver como é que ela, naquele silêncio dela, ela age. Nós temos esse tesouro na mão, que se chama oração. E a gente não aprendeu até hoje. A oração é o grande segredo do cristão. É a arma do filho. Eu falo que é o nosso telefone para falar com o pai. Então quando eu vou me preparar para encontrar com ele, pensa que você tem para falar. E também vai na espontaneidade, vai contando as coisas para ele. Fala: vem cá só para te contar um negócio. O amigo, vem cá para te contar isso. Só para te contar. E o Senhor faça como o Senhor quiser. Me orienta, me dá o caminho. Me ajuda a ser santo. É simples? Não. Porque a santidade no fritar dos ovos é fazer a vontade de Deus. Então a gente precisa pedir a Jesus que nos ajude. Que de verdade Ele nos ensine a rezar. Que de verdade Ele nos conceda essa graça. De que nada nos distraia quando a gente estiver aqui ajoelhado rezando. Mas que a gente esteja pensando na pessoa dEle. Saber que estamos diante dEle. E de mais ninguém. Então naquele momento nada mais interessa a não ser você e Ele. É simples e é complexo. Porque nós temos que domar a nossa natureza humana. De querer trazer soluções para Ele, de querer mudar as coisas, de querer com a nossa conversa seduzir a Deus. É o contrário. Então vamos pedir a Ele essa graça. Eu quero pedir para vocês a permissão, que eu subi com o meu telefone, por causa de que eu quero terminar com um trechinho de um poema sobre Nossa Senhora, que quem divulgou em 1950 foi Fulton Sheen. Foi um grande bispo. E não foi ele que escreveu esse poema,
Na verdade, ele foi um arcebispo norte-americano. E é lindo esse poema com Nossa Senhora, que é dessa questão da oração. É a graça que a gente precisa aprender, porque a oração é o remédio da nossa alma, é saber conversar com Deus. Você já entregou, está entregue. Saber de verdade que a oração sua, Deus nos dê a graça de rezar não com os lábios, mas com o nosso coração. De verdade, sem mentira, sem esconder nada, sem subtrair nada, sem acrescentar nada, colocar nua e crua cada história diante dele, né? Com a confiança absoluta que ele escuta e ele vai agir, porque ele é Deus e ninguém pode com ele, ninguém, tudo muda por causa dele. Querida Senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, diz-nos o que falar. Não costumavas nos teus joelhos sentá-lo com afeição? Não lhe cantavas tu também, como a mamãe, uma canção? A sua mãozinha de noite tu seguravas? Contavas a ele histórias do mundo? Ele não chorava? Se eu conto a ele pequenas coisas que me acontecem, tu achas mesmo que essas coisinhas o enternecem? Fazem barulho as asas dos anjos? Tu que já sabes, conta para nós. Será que ele escuta quando nós sussurramos? Será que ele entende agora, se nós falamos assim? Querida Senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, tu sabes nos ensinar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se existe uma mensagem que precisa permanecer gravada no nosso coração depois desta reflexão da doutora Filó, é esta: a oração não é um último recurso, ela deve ser o nosso primeiro passo. Quantas vezes tentamos resolver tudo com a nossa própria força? Procuramos respostas em todos os lugares, ouvimos opiniões de muitas pessoas e somente quando tudo parece perdido, nos lembramos de falar com Deus. Hoje o Senhor nos convida a inverter este caminho. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer resposta, antes de qualquer luta, ajoelhe-se e converse com o Pai. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda primeiro o nosso coração. Ela nos dá paz quando tudo parece confuso, coragem quando o medo tenta nos dominar e esperança quando tudo parece impossível. Quem reza aprende a confiar e quem confia nunca caminha sozinho. Jesus nos mostrou esse caminho. Antes dos milagres, antes das grandes decisões, antes de escolher os discípulos, ele rezava. Se o próprio Filho de Deus buscava o Pai em oração, quanto mais nós precisamos dessa intimidade. Talvez hoje você esteja enfrentando uma enfermidade, uma dificuldade financeira, um problema familiar, uma decisão importante ou uma dor que ninguém conhece. Não carregue esse peso sozinho. Entregue tudo nas mãos de Deus. Conte a Ele cada detalhe. Abra o seu coração e permita que sua vontade conduza a sua vida. Pode ser que Deus não responda no tempo que você espera, mas Ele sempre responde no tempo perfeito. Lembre-se, ninguém é mais forte do que uma pessoa que confia em Deus de joelhos. A oração é o lugar onde o desespero se transforma em esperança, a ansiedade encontra descanso e a alma reencontra a paz. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu quero fazer um pedido muito especial. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de esperança. Talvez exista uma pessoa desanimada, angustiada ou distante de Deus esperando exatamente por esta palavra. Você pode ser o instrumento que Deus usará para alcançar essa vida. Também deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a levar esta reflexão para muito mais pessoas que precisam ouvir sobre o poder da oração. E se você ainda não faz parte da nossa família,
inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Assim você continuará recebendo mensagens de fé, esperança e fortalecimento espiritual para caminhar cada dia mais perto de Deus. Que o Senhor fortaleça a sua fé, aumente a sua confiança e faça da oração o maior tesouro da sua vida. E que Nossa Senhora interceda por você, conduzindo cada uma das suas preces ao coração de Jesus. Deus abençoe você e sua família. Nunca deixe de rezar, porque a oração realmente resolve tudo. Agora, vamos fazer uma oração para que Deus nos ensine a rezar. Pai amado, Deus de infinita bondade, nesta hora eu me coloco na tua santa presença, com o coração aberto, porque sei que tu me conheces por inteiro. Antes mesmo que uma palavra chegue aos meus lábios, tu já sabes tudo o que existe dentro de mim. Hoje, eu não quero apenas falar contigo, eu quero estar contigo. Senhor Jesus, assim como os discípulos um dia te pediram, ensina-nos a rezar. Eu também faço esse pedido. Ensina-me a encontrar alegria na oração. Ensina-me a silenciar o coração para ouvir a tua voz. Ensina-me a confiar mais na tua vontade do que nas minhas próprias forças. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que procurei respostas em todos os lugares, menos diante de ti. Perdoa-me pelas vezes em que tentei resolver tudo sozinho, carregando pesos que nunca deveriam ter saído das tuas mãos. Hoje eu entrego tudo a ti. Entrego as minhas preocupações, as minhas angústias, os meus medos, as minhas lágrimas, as minhas dúvidas e também os meus sonhos. Entrego a minha família, entrego o meu trabalho, entrego a minha saúde, entrego as decisões que preciso tomar. Entrego aquilo que ninguém conhece, mas que só tu és capaz de compreender. Senhor, visita agora as feridas escondidas do meu coração. Cura as mágoas que ainda me prendem ao passado. Arranca de mim todo o orgulho, toda inveja, todo ciúme, toda ansiedade e toda falta de perdão. Faz nascer em mim um coração novo, humilde e totalmente disponível para fazer a tua vontade. Quando a minha mente estiver agitada, acalme. Quando eu estiver desanimado, fortaleça-me. Quando eu estiver perdido, guia os meus passos. Quando eu estiver com medo, segura a minha mão e lembra-me que nunca caminho sozinho. Jesus, não permitas que eu faça da oração apenas um hábito, que ela seja o encontro mais importante do meu dia, que eu tenha sede da tua presença e encontre paz ao permanecer diante de ti, sabendo que tu estás vivos, me escuta e nunca abandonas aqueles que te confiam em ti. Dá-me a graça de rezar com sinceridade, sem máscaras, sem esconder nada, que eu tenha coragem de colocar diante de ti tudo aquilo que sou, porque sei que somente o teu amor pode transformar a minha vida, e que se eu não entender os teus caminhos, dá-me confiança necessária para repetir com todo o meu coração: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Nossa Senhora, Mãe querida, tu que guardavas tudo no silêncio do coração e vivias em perfeita comunhão com Deus, ensina-me a rezar. Leva cada uma das minhas orações até Jesus e ajuda-me a nunca perder a esperança. Que a partir de hoje, eu nunca me esqueça de que a oração é o meu refúgio, a minha força, a minha paz e o caminho seguro para o coração do Pai. Porque eu acredito, Senhor, que nada é impossível para ti. E tudo aquilo que hoje coloco em tuas mãos, eu entrego com confiança, certo de que tu cuidarás de cada detalhe da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Mas a gente cresce e tem medo de perder quem ama, de perder um filho, de perder mãe, de perder pai, de perder as pessoas que a gente ama, marido, esposa. A gente tem medo de perder o sucesso, o dinheiro, a saúde. A gente tem medo de não ser conhecido mais. Jesus falou assim: seja ousado, porque o amor é ousado. Chega ali e fala que eu sei que o senhor está vivo. O senhor viu esse negócio que eu recebi, que é uma dívida que não é minha, não. Nós vamos conversar sobre um assunto, um imperativo que Jesus disse, que está no Evangelho de domingo, de Mateus, capítulo 10, quando Jesus fala: não tenhais medo. O medo é o sentimento mais universal, né? A gente tem medo desde criança. A criança tem medo do escuro. A criança tem medo que a gente coloca um monte de coisa na cabecinha deles, né? Que vai ter um monstro, que vai ter alguma coisa. A gente sempre coloca as crianças com medo desnecessário, né? Mas a gente cresce e tem medo de perder quem ama, de perder um filho, de perder mãe, de perder pai, de perder as pessoas que a gente ama, marido, esposa. A gente tem medo de perder o sucesso, o dinheiro, a saúde. A gente tem medo de não ser conhecido mais. Imagina quem vive pela fama. A gente tem medo de perder o poder. Tem uma coisa que o povo doido, que chama poder. A gente faz qualquer coisa para permanecer. Então a gente tem tantos medos. E aí Jesus vem e fala para nós: não tenhais medo. Você fala: não tem jeito. Mas tem. E se ele falou, tem um jeito. Vocês têm ideia de quando que foi que surgiu a palavra medo na Bíblia? Alguém arrisca? Quem quiser anotar, eu trouxe tudo para vocês. Primeira vez que surgiu a palavra medo está em Gênesis capítulo 3. Quando Adão pecou, lembra? Quando ele pecou, ele tomou consciência que estava nu. E ele então escondeu. E aí Deus, que vinha tomar sempre um cafezinho com ele de tarde, às vezes dar uma volta. Aí Deus chama o homem e pergunta: onde estás? Aí Adão falou assim: ouvi teu passo no jardim. Respondeu o homem: tive medo, porque estou nu e me escondi. Então, imagina, quando Deus pergunta, e pergunta para cada um de nós: onde estás? Não é do ponto de vista físico, porque Ele sabe que nós estamos aqui. Mesmo que de repente a nossa alma dá uma voada, a gente não sabe nem o que a Filó está falando. Mas estamos assentados na igreja. Ele sabe que estamos assentados. Então, do ponto de vista da sua caminhada espiritual, onde estás? Não se esconda de Deus. Não faça como Adão. Porque se a gente se esconde dele, como se ele não soubesse onde a gente está. Fala com ele: estou aqui. O senhor está me vendo bem, olhando a roupa direitinho, para o senhor não me perder? Me ajuda. Onde estás? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer do nosso ponto de vista da caminhada espiritual. Porque às vezes a gente está só lá na época do batismo, da primeira Eucaristia, e não caminhou nada do ponto de vista espiritual. Onde estás? Na sua consciência de que você é corpo e alma. Cuida do corpo, malha muito bem, alimentação, nutricionista, e é tudo que tem que ter direito, nutrólogo, tudo pesado, medido, contado. Hoje eu estava falando isso com Jesus no carro. Falei: Jesus, presta atenção, o ser humano é louco demais. A gente investe tudo no corpo e ele é o único que acaba. É insano, Senhor. Não estou falando para não cuidar, tem que ser lindo, arrumado, maravilhoso, mas eu tenho que dar o mesmo peso para o cuidado com a alma, pois é o que eu vou apresentar. A gente nega o tempo inteiro, né? A gente nega a finitude o tempo inteiro. E a gente não lembra disso. Então a gente malha, fica bacana, tem que ficar mesmo. Quer fazer tudo que vocês quiserem fazer, faça. Mas faça também na alma, umas plásticas, né? Interessante. Faça uma dieta para a alma, bacana, né? Então precisa pensar nisso. Onde estás? Que ele não nos perde de vista, não. Então esse é o primeiro medo. E por que esse medo entrou? O que tinha acontecido antes? Por que o medo entrou no mundo? O que aconteceu antes de Adão esconder? Ele pecou. O pecado entrou no mundo. Entrou a desconfiança. Quebrou a confiança com Deus. Falou: oh, ele não quer que você faça isso não. Por causa da desconfiança ele escondeu. Falou: ele vai me punir. E nós escondemos de Deus porque temos medo de Deus. Uma coisa é o temor de Deus, o respeito.
Ele é o Todo-Poderoso, mas é nosso Pai. Outra coisa, eu achava primeiro que eu posso esconder alguma coisa de Deus, né? Eu tenho medo, eu não me aproximo dele. Não, Filó, Deus existe, eu respeito. Ele lá e eu cá, porque a gente não pode ficar muito perto, porque a gente tem medo. Ilusão, né? Ilusão. Então, presta atenção que o medo só existiu porque perdeu a confiança. Mas olha que lindo essa relação de Deus em Gênesis ainda, com Abraão. Quando ele chama Abraão, imagina, Abraão já estava aposentado, né, gente? Podia viver só do dinheiro dele, porque Abraão era muito rico, muito rico. Ele tira Abraão de casa, Abraão já estava com mais de 70 anos. Falou com ele: não, Abraão, você vai ter uma descendência que você não vai contar, 70. Para começar. Na hora de ele colocar pantufa, Deus põe ele para andar. Imagina, a imagem nossa, de quem é o ícone, né? De quem caminhou, começou, nosso pai espiritual, é um aposentado. E Deus pôs ele a caminho. A gente não pensa nisso, né? Abraão tinha 70. E aí Deus faz uma promessa, põe ele a caminho e fala uma coisa maravilhosa para ele. E fala, na época ele era Abrão, que é Abraão, só se tornou depois que eles fizeram a aliança. E ele fala: não temas, Abrão, olha isso aqui, eu sou o teu escudo. Pode imaginar o que é isso? Ele tem medo de quê? Não temas, eu sou o teu escudo. Aonde que eu mandar, você vai. Eu sou o teu escudo. Olha o que esses homens viveram, né? Extraordinário. Então a caminhada toda de Deus com Abrão, que depois se tornou Abraão, que é o nosso pai. Depois lá no Êxodo, quando Deus chama Moisés. Moisés falou: vou não, aqui eu não sei nem falar, sou gago, dou conta não. Vocês já têm alguma semelhança com Moisés? Quando Deus chama vocês para uma coisa, vocês falam: não, dou conta não, chama o outro. Chama Arão. Ele falou com vocês: chama Arão, Arão que é bom de falar. Ele falou: Moisés, é você mesmo. Mas a gente quer fugir. E ele fala assim: eu estarei contigo. Eu sou o teu escudo. Eu estarei contigo. Então, você não precisa ter medo, porque sou eu a sua companhia. Eu estarei contigo. Senhor, eles não vão acreditar em mim não. Quando eu chegar lá, eles vão perguntar: quem que é isso, Moisés? Quem foi que te mandou aqui? Vai responder isso, Moisés, vai embora. Não vou não, vai, Moisés, vai. É você mesmo, tadinho de Moisés, sofreu muito. Mas sou eu, Moisés, eu estarei contigo. Todas as vezes que Deus chama esses grandes homens, cada vez que Ele pede alguma coisa, quem que vai estar com eles? Deus. Depois Moisés morre, aquela luta com aquele povo de Deus no deserto. Morre Moisés, fica o coitado de quem? Quem ficou? Quem que era o sobrinho de Moisés? Hoje eu vou fazer vocês andar na Bíblia, hein, gente? Comecei lá em Gênesis, vou parar lá em Apocalipse. Quem que era o sobrinho de Moisés, gente? Josué. Tadinho de Josué. Não. Deus chama ele e fala assim: Josué, ser firme e corajoso. Tadinho, ele era um menino. Não temas e não te apavores, porque eu, teu Deus, estarei contigo, por onde quer que andes. Vocês imaginam o que esse Josué viveu? Mas Josué, sou eu que vou estar com você. Fica firme, ser firme e corajoso. Quantas vezes nós estamos diante de situações da nossa vida que Deus fala: coragem, não temas, ser firme e corajoso, vamos embora. Vocês imaginam Josué? Ele tinha que vencer Jericó. Eram as muralhas mais famosas, que nada derrubava as muralhas. Aí Deus fala assim com Josué: Josué, você vai dar uma volta na cidade, do lado de fora, 7 vezes. Você imagina ele andando com o exército. Gente, é Deus mesmo. Dá a volta, faz nada. E a turma tentando jogar flecha para pegar eles ficavam numa distância que não pegava. E você dá 7 voltas, e o povo de lá tentando entender o que eles estavam andando. Parece doido. Tem hora que a gente anda com Deus, parece louco, né? Mas ele escutava. Depois da 7ª, você vai marchar com os sacerdotes, segurando a arca, em direção à entrada da cidade, à porta principal. Toque as trombetas e você verá as muralhas cair. Pode imaginar? Eram as muralhas que eles falavam do lado de lá: ninguém derruba, isso aqui é invencível. E quando eles começam a tocar as trombetas, caem as muralhas. Isso é extraordinário, né, gente? Isso é um trem de doido que esse pessoal viveu. E eu fico imaginando: por que a gente não vive? Nós somos um bando de lerdo. Não cremos. Não temos fé, não. A gente tem princípio de fé, né? Assim, princípio de namoro, princípio de pneumonia. O povo fala assim: princípio. É só um germe, né? Quantas muralhas estão precisando de cair na sua vida? Diante de quantas dificuldades nós estamos parados e falamos assim: Senhor, qual o tamanho desse muro? Você falou: querida, isso para mim é nada. As muralhas caíram, não ficou ninguém. Aliás, ficou uma prostituta que tinha salvo
o pessoal de Jerusalém, 2 que foram lá, que eles ficaram escondidos na casa dela. A única salva foi ela e a família dela. Mas mais ninguém, acabou, tudo. Quantas muralhas estão na sua frente e você está tremendo de medo? E aí, falei com vocês que a gente ia andar bem hoje? Todo mundo conhece, né? Já rezou quantas vezes o Salmo 23, o bom pastor, né? E no Salmo está escrito, no versículo 4, nenhum mal eu vou temer, porque o Senhor está junto a mim. Nós esquecemos isso tudo. O Senhor está junto a mim. Eu coloquei tudo isso aqui para vocês lembrem. Lembrem. Tem um profeta ainda, mas eu vou deixar ele para trás, que depois eu vou voltar nele. Hoje vocês assistiram a missa, tiveram a graça de assistir a missa. Ainda pensando segundo o Primeiro Testamento. Alguém consegue lembrar qual foi a primeira leitura? Sem olhar? Vocês acabaram de assistir a missa. E eu tenho paixão com essa primeira leitura. Ninguém guardou nada. Não tem uma hora que vocês assistiram, ouviram a missa. Guardaram? Não. Uma das histórias mais lindas que existe. Jerusalém estava sitiada pelo rei da Síria. E ele mandou uma carta para o rei de Jerusalém, que é Ezequias. E falou com ele, eu vou destruir. Do jeito que nós já destruímos tudo quanto é país, eu vou destruir o seu também. Ele lê aquilo. Lembra que eu já contei essa história? E aí ele atravessa a rua, sai do palácio. Ele não chamou nenhum general. Nenhum. Ele atravessou a rua e foi para o templo. E fez assim, ó. Entregou o papel diante de Deus. Oh, que coisa extraordinária. E fez uma das orações mais lindas. Vocês não prestaram atenção, não? Então, ele colocou diante de Deus e falou assim, Senhor Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins. E ele vai falando as coisas e fala com ele. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ah, um trem escandaloso. Ele foi lá com o papel assim e fez assim, olha isso aqui. Hã? O que foi? Olha o que eles estão falando, vai passar em cima do Senhor também. Vai deixar? Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, porque aí Deus manda a resposta. Através do profeta. Né? Então ele faz uma oração linda e pede, livra-nos, Senhor, das mãos deles, né? Para que os reinos todos saibam que somente Tu és Deus. É linda a oração dele. Depois vocês vão ler de novo, vocês não prestam atenção em nada hoje. E aí, olha como é que Deus é extraordinário. Então Deus foi atrás de Isaías, profeta, filho de Amós, e mandou o recado. Falou que ele podia ficar cegado. Falou, ele manda um recado, né? A forma como Deus diz. E do jeito que o rei veio, ele voltaria. Durante a noite, um anjo do Senhor exterminou todo o exército. 180 mil homens foram exterminados, sobrou o rei, que voltou sozinho para casa. Isso é escandaloso, né, gente? Esse é Deus. Esse é o nosso Deus. Então, depois, vocês leem isso, porque é lindo demais. Deus fala, ele não vai entrar nessa cidade, nem vai lançar flecha contra ele, nem vai assaltar, nem vai cercar. Pelo caminho por onde veio, há de voltar. Protegerei essa cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Extraordinário. Essa é uma das leituras mais apaixonantes que está em 2 Reis do Antigo Testamento. Eu sou encantada com essa como que Ezequias foi lá diante de Deus e mostrou diante de Deus. Hoje nós temos Deus vivo aqui, ó. E a gente não vem cá contar para ele. Está aqui, ó, vivo. E a gente não faz a mesma coisa e fala com ele, só viu esse negócio que aconteceu? Só viu? Esse negócio que chegou para mim? Nós vamos resolver isso. Isso é confiança. Isso é certeza que ele está ali vivo, me olhando. Eu não vejo ele não, mas ele olha e fala, o que vai fazer mesmo? Isso aqui é o Jesus, o que é que chegou para mim? É assim. É assim que tem que ter ousadia. Jesus fala. E ontem eu falava isso com o pai lá no consultório, que ele está adoecido, porque ele não tem nenhuma responsabilidade sobre essa dívida, mas chegou uma dívida que não pertence a ele, para ele. Uma dívida imensa, ele está sem dormir. Falei, vai lá no Santíssimo, mostra para ele o papel, fala com ele, o senhor está sabendo da nossa dívida? Que não é minha, não. Até o juiz decidir, você precisa dormir, comer, tem 2 meninos para criar. E falei com ele, vai lá, a gente tem que ser ousado. Jesus falou assim, seja ousado, porque o amor é ousado. Chega ali e fala que eu sei que o senhor está vivo, o senhor viu esse negócio que eu recebi, que é uma dívida que não é minha, não. Eu não tenho culpa nenhuma com isso. E esse homem é honesto, é bom, tadinho, está sofrendo tanto. Não é minha, não, Senhor. Como é que nós vamos resolver isso? E deixa lá. Faz igual o diretor espiritual do Piado Pio, entregar o problema e ir embora cantando. Porque Deus é que vai resolver, não sou eu mais, não. Foi igual Ezequias fez, foi lá e entregou. Ele chegou no palácio, Isaías já estava atrás dele para dar mensagem.
porque Deus é Deus, vocês têm que entender isso. Isso é extraordinário. Quantas coisas para vocês poderem ver que o nosso Deus age. Quando eu entro no Novo Testamento, Deus fala aqui, o anjo vem atrás do pai de João Batista. Quem era? Não é chamar pai de João Batista, que servia na igreja, no templo? Zacarias, ainda bem que vocês lembraram de Zacarias. E ele fala, não temas, Zacarias. Não temas. Está em Mateus 1, né? Não temas, Zacarias. Depois fala para Maria, não tenhais. Nesse momento, Maria, imagina, Maria escutou isso, perguntou o que ia acontecer, como é que isso ia acontecer. Então Maria, uma das, entre tantas virtudes dela, era de uma honestidade a toda prova, porque ela não escondeu de Deus aquilo que ela era. Ela falou, eu não sou capaz disso que o Senhor está me pedindo. É isso que eu traduzo o que ela está falando, não é? É a mesma coisa que a gente tem que fazer quando se sente chamada por alguma coisa. E fala, entre a grandeza do que o Senhor está me chamando e dentro daquilo que eu sou, estou falando para o Senhor que eu não sou capaz. Aí o anjo falou com ela, não, o Espírito do Senhor virá. E aí ela dá um salto de confiança. Se lança e fala, então se ele, então seja feito o que ele quiser. Seja feito segundo a palavra dele. Que é a confiança que faz andar. Porque a proposta é muito grande. Da mesma forma José estava apavorado, era só mistério. Aparece um anjo para José no sonho e fala, José, não tem medo não, meu filho, coitadinho de José. Vamos, bora, assuma Maria. José está dormindo, acorda, José. Bora, não tenha medo, você tem que fugir só porque você quer matar o menino. Coisa simples. E você não pode fugir pela estrada principal não, coitado. Nem falar isso com ele. É a estrada secundária, porque a estrada principal é por soldado de Herodes. Já pensaram nisso? Que ele fugiu depressa e por uma estrada alternativa. Sem conhecer. Reclamou? Não. Negociou? Não. Tem um murmúrio. Nada. Ele levantou, pegou o menino, pegou a mãe e foi embora. É impressionante, né? É uma coisa de morrer de vergonha. Mais ou menos assim. E aí, tem mais, né? É muita coisa que Jesus fez, bonitinho demais. Eu só coloquei alguns, né, gente? Só coloquei alguns, porque eu não podia pôr todos aqui, porque senão o dia não anda. E aí depois, quando Jesus estava com os discípulos, né? Se vocês olharem aqui em Mateus 14, imagina, essa turma estava andando de madrugada, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, a multidão não queria ir embora, Jesus mandou, ele falou, pode ir, pegou os discípulos e falou, vai embora descansar, pode atravessar do outro lado, e Jesus foi rezar. De madrugada Jesus sai andando no escuro pela água. Você pode imaginar o pânico desse povo, vendo aquele homem andar, foi um fantasma, né? Estavam apavorados, e a frase de Jesus é, tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E assim Jesus, ele vai várias vezes, né? Assim como ele fez com Zacarias, com Maria, com Lucas, com José, ele continua fazendo com cada um de nós. Ele continua repetindo para cada um de nós, não tenhais medo. Mas para que a gente não tenha medo, aquilo que foi quebrado com Adão, chama-se confiança. E a confiança é uma estrada. Assim, como a fé é uma estrada, porque não é um pódio, é uma estrada. E toda estrada, ela não é reta. Ela vai ter incertezas, vai ter períodos que eu vou ficar angustiado, que eu vou duvidar, pode ter declive, pode ter um morro ajeitado para subir. Porque quando a estrada é plana, tranquilo de andar nela. Mas quando a estrada começa a ficar mais complicada, é difícil. São momentos da nossa vida, às vezes é um luto, às vezes é uma perda, às vezes é uma tristeza profunda, às vezes é uma separação. Tem momentos da nossa vida que não é brincadeira confiar. Não é brincadeira. No meio de uma tempestade, falar, eu creio que Ele caminha comigo. Mas a certeza que nós temos, que podemos, não precisamos ter medo, é porque nós deixamos a nossa vida ancorada. A gente tem que ter uma âncora na fé. E fé é sinônimo de confiança. Porque eu não tenho uma crença numa ideia, eu tenho uma crença numa pessoa. Então minha vida está ancorada em Deus. É essa fé. É aquilo que ele falou diante do sofrimento, igual Maria Madalena lá no túmulo, chorando. Quando ela escuta o nome dele, escuta ele chamar por ela, é a certeza que a vida não acabou ali. Falou, opa, tem mais por vir. Quando a gente está diante de uma situação que a gente não vê saída, e sabe que o nome dele, que é a presença dele, que ele fala, não tenhais medo, espera que eu faço, e ele faz. Então quando a gente traz isso aqui para discutir com vocês, é para que a gente possa lembrar
que a mesma mão, o mesmo escudo, a mesma mão que segurou Abraão, que segurou Moisés, que sustentou cada um desses homens, que sustentou Zacarias, Zacarias ficou mudo, que ajudou José a estar de pé, a ter coragem para enfrentar todos os desafios, a Nossa Senhora não ter medo, entender que a vida dela, ela estava projetada para uma coisa muito maior que ela pudesse imaginar, e hoje a gente tem medo, a gente não entendeu ainda que Deus é o parteiro da nossa história, e que eu posso me entregar e deixar que Deus refaça a minha história diante dele, não ter medo, e me lançar em Deus, e não colocar limite em Deus, e deixar Deus ser Deus. Esses homens se entregaram, essas mulheres se entregaram a Deus. A palavra era: não tenha medo. Por quê? Porque você é forte, bacana, capaz? Não. Por quê? Qual era o resto? Porque eu estou contigo. Esse pedaço nós esquecemos. E a gente confia mais nas nossas mãos que em Deus. Eu confio mais nas minhas possibilidades, e na minha conta bancária, e na meu sobrenome, e na minha influência, do que em Deus. Então é por isso que a gente vive com medo. Mas por que eu posso confiar desse jeito? Onde está a garantia do que eu estou falando? Vocês ainda não sabem? Aonde que está a garantia que eu estou falando com vocês? Vocês não precisam ter medo. Que Jesus fala assim: todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Pode imaginar? Só ele sabe quantos fios são louro, quantos são preto. Você imaginar? É um escândalo isso. Por que eu posso afirmar isso? Por causa do amor. Muito bem, ainda bem um lembra, né? Porque o amor de Deus por cada um de nós é pessoal. Já falei com vocês que Deus não chama multidão, Ele chama cada um. Ele não ama na multidão, Ele ama pessoalmente. Cada um de nós precisa entender que nós somos absolutamente únicos para Ele. É por causa do amor que eu sei que meus cabelos estão contados, que eu sei que Ele sabe tudo de mim, e que eu sei que eu não preciso ter medo. Por quê? Por causa de mim? Não, porque Ele falou que estaria comigo até o fim. Não tem sábado, dia santo, feriado, tem nada. Ele cuida. Imagina o dia que a gente conseguir compreender esse amor. Já falei mais de uma vez, nós vamos morrer de vergonha de Deus, porque Ele é absolutamente extraordinário. Mas nós não confiamos. A gente acha que o braço dele ficou curto, e que Ele fez isso com Abraão, com Moisés, com Josué. Ele fez isso com Zacarias, com Nossa Senhora. Não, Ele faz isso com cada um. Nós precisamos de acreditar que somos o que Ele vai falar aqui para Isaías 41, guardem isso. Esse é um dos trechos mais belos, que vocês têm que guardar, saber de cor isso aqui. Ele fala dessa forma, no versículo 10 ele fala: não temas, porque estou contigo, não te apavores, pois eu sou o teu Deus. Quantas situações Deus nos vê apavorado. Ele fala: eu te fortaleci, sim, eu te ajudei, eu te sustentei com a minha destra justiceira. Ele nos segura pela mão, e Ele fala: eu te tomei pela mão direita e te direi: não temas, sou eu que te ajudo. E bonitinho quando Ele fala, olha como é que Ele vai falar conosco: não temas, vermezinho de Jacó. A isca que nós somos. E vós, pobres pessoas de Israel, eu mesmo te ajudarei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Ele fala: não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. O que é que nos falta? Confiar, acreditar. Então, diante de uma notícia ruim, que as pernas ficam bamba, para quem que a gente fala? Para Ele. Para Jesus: recebi uma notícia agora que eu estou apavorada, mas o Senhor falou: não temas, porque eu estou contigo. Não te apavores, seja o que vier, seja o que for. Não te apavores, por quê? Porque eu estou contigo. Então, a certeza que Ele vai fazer o melhor é porque é a promessa dEle. E a promessa dEle está baseada no amor que Ele tem por nós. Deus não é homem de mentir, né, gente? Ele é Deus. Todas as situações mais difíceis da nossa vida, quem se coloca a nosso favor como nosso escudo é Ele. Então, antes de eu rezar com vocês uma oração de um sacerdote, e ele fala aqui no final, que ele fala que vai fazer tudo isso, para que as pessoas possam ver e saber, que elas possam prestar atenção e compreender, que é Ele, a mão dEle que fez tudo isso, que é o Santo de Israel que nos criou, né? Ele cuida de cada filho, pode ter certeza disso, pode se abandonar, não existe ninguém como Ele, não existe. E existe um outro trecho do livro do Antigo Testamento, eu fico encantada com essas histórias desses homens, né?
Samuel, lembra do profeta Samuel? Ele era criança, morava no templo. Quando Deus começou a chamar ele, Samuel, Samuel, e ele ia atrás do profeta, falava, o senhor está me chamando? Não, não sou eu não. Lembra disso? Não. E Samuel foi quem ungiu Saul, rei Saul, lembra? Foi Samuel que ungiu o rei Davi, lembra? Lembra nada, vocês estão usando estudar a palavra de Deus. Lembra nada. Muito bem. Então tem uma cena entre Saul e Samuel. Samuel dava todos os recados para Saul, era o rei. Falava, ó, Deus mandou, sei lá, matar aquela, vocês vão vencer, mas é para fazer isso, isso e isso. E a última guerra, Saul não fez o que Deus ordenou. Aí Saul foi atrás dele e falou assim, Deus mandou te dizer que você não é mais rei do povo dele, acabou. E tanto que Samuel vai lá e unge Davi, que era um menino, estava lá tocando a harpa, cuidando das ovelhinhas, tadinho, mal sabia o que ia viver, ele mesmo. E aí tem uma cena que vem Saul bravo, e Samuel está paradinho, já era um velhinho, segurando um cajado, cabelo branquinho, magrinho, parado. E Saul falou, sai da minha frente que eu vou passar, Samuel. Ele falou, não vai, Saul. Ele falou, se você não sair, eu vou ter que te derrubar. Ele falou, acho melhor não tentar. Ele falou, eu estou com 1000 homens. Saul falou, eu estou com um exército de 1000 homens. E a resposta de Saul foi, eu tenho somente um, e isso basta. Por que eu estou trazendo esse trecho? Será que a gente, na nossa vida, diante de algum Saul que a gente vai encontrar, que vai querer passar por cima de nós, que vai querer nos derrubar, a gente tem também a força de dizer, como Samuel, eu só tenho um, mas isso me basta. Isso é absolutamente extraordinário. Então, hoje não olhe para as dificuldades que estão na sua vida. Não tenha medo de absolutamente nada que a vida está te apresentando. Nada. Não tenha medo do tamanho do que vier. Vá diante do Senhor teu Deus. Você não tem dimensão do tamanho que Ele é. Não temos dimensão. Não preocupe com o futuro de vocês. Eu não sei o que vai me acontecer, mas eu sei quem é que está cuidando do meu futuro. Compreendem? É o inverso. Lembrem, a raiz da gente conseguir ficar de pé e andar e confiar é a certeza que somos filhos amados. O único, pensa nisso, você é a filha única de Deus. É a filha única de Deus. Guardem isso. Eu sou o filho único de Deus. Amado, querido, sonhado. Então está angustiado, está com algum problema, tem alguma coisa querendo te engolir, igual Saul queria engolir Samuel. Vai lá e fala, eu tenho um só, mas ele basta. Quero rezar para vocês uma oração para a gente trilhar a estrada da confiança. Essa oração foi escrita por um sacerdote, que eu sou encantada com ele. É um padre que é de Lisboa, de Portugal, vive atualmente em Roma, prega retiro para padres, até para o Papa. Um dos últimos ele pregou para o Padre Francisco, para o Papa Francisco, com os sacerdotes. Ele é extraordinário. Faz-nos trilhar, Senhor, a estrada da confiança. Dá-nos um coração capaz de amar serenamente aquilo que somos ou que não somos, aquilo com que sonhamos ou as coisas que não escolhemos e que, contudo, fazem parte da nossa vida. Ensina-nos a devolver a todos os teus filhos e a todas as criaturas a extraordinária bondade com que nos amas. Não permitas que o nosso espírito se feche no medo ou no ressentimento. Ensina-nos que é possível olhar à noite, não para dizer que pesa em todo lugar o escuro, mas que a qualquer momento uma luz se levantará. Dá-nos a ousadia de criar e recriar continuamente, mesmo partindo daquilo que não é ideal nem perfeito. E quando nos sentirmos mais frágeis ou sobrecarregados, recebamos com igual confiança a nossa vida como um dom e cada dia como um dia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se existe uma mensagem que precisa permanecer em nosso coração depois de tudo que ouvimos, é esta: você não está sozinho. O mesmo Deus que sustentou Abraão quando tudo parecia impossível, que fortaleceu Moisés diante de sua fraqueza, que deu coragem a Josué diante das muralhas, que protegeu Maria, José e os discípulos em meio às tempestades, é o mesmo Deus que hoje segura a sua mão. Talvez
você esteja vivendo dias de medo, enfrentando uma enfermidade, uma crise financeira, uma dor na família ou uma angústia que ninguém conhece. Talvez você tenha perdido o sono, a esperança ou até a confiança de que tudo pode mudar. Mas hoje o Senhor olha para você e repete as mesmas palavras que ecoaram por toda a Bíblia. Não tenha medo, porque eu estou com você. O medo nos faz olhar para o tamanho do problema. A fé nos faz olhar para a grandeza de Deus. E quando confiamos verdadeiramente, descobrimos que nenhuma muralha é maior do que o poder do Senhor. Nenhuma tempestade é mais forte do que a sua presença. E nenhuma noite é capaz de impedir o amanhecer que Ele preparou para os que esperam nele. Por isso, antes de encerrar este vídeo, eu quero fazer um convite especial. Se você está com medo, angustiado, preocupado com o futuro ou carregando um peso que parece grande demais para suportar, permaneça até o final do vídeo para fazermos uma oração. E se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir o que Deus continua dizendo. Não tenha medo. Às vezes, um simples compartilhamento pode ser um instrumento que Deus usará para alcançar uma vida que estava prestes a desistir. Também deixe o seu like, pois isso ajuda esta mensagem de esperança a chegar a muito mais pessoas. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para continuar recebendo reflexões que fortalecem a alma, alimentam a esperança e aproximam você do coração de Deus. Que o Senhor abençoe profundamente a sua vida, fortaleça a sua fé e faça você experimentar a paz que só Ele pode dar. Nunca se esqueça, quem caminha com Deus pode enfrentar qualquer tempestade, porque jamais caminha sozinho. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Amém. Agora, vamos à oração. Entregue ao Senhor aquilo que está roubando a sua paz. Abra o seu coração e permita que Ele fortaleça a sua fé. Renove sua esperança e enche sua alma com a certeza de que jamais o abandonará. Senhor meu Deus, hoje eu entrego em Tuas mãos todos os meus medos, preocupações e angústias. Tu conheces o meu coração e sabes tudo o que estou enfrentando. Dá-me coragem para seguir em frente e fortalece a minha fé. Quando o medo tentar me paralisar, lembre-me de que Tu estás ao meu lado e nunca me abandonas. Acalma o meu coração, renova a minha esperança e enche a minha alma com a Tua paz. Que eu aprenda a confiar mais no Teu amor do que nas minhas dificuldades. Eu entrego a Ti a minha vida, a minha família, os meus sonhos e o meu futuro, sabendo que Tu cuidas de cada detalhe. Obrigado, Senhor, porque posso descansar na certeza de que estás comigo, hoje e sempre. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.